Olá! No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas de como planejar aulas a partir das visualizações. Para quem ainda não viu o vídeo sobre a visualização O Navio, gravado pela Luciane, eu convido que vocês assistam inicialmente antes de ouvir o que eu tenho para dizer para vocês, tá? Falar de visualização metafórica é algo muito instigante para nós que estamos no meio educacional. E eu gostaria de passar um pouquinho para vocês de como é possível fazer esse trabalho em sala de aula. Como é possível levar para os alunos uma atividade que primeiro mexe com a gente, né? Inclusive, antes de passar as estratégias, eu quero até contar uma historinha. Alguns dias atrás, meu filho me perguntou assim: mãe, qual foi a sua melhor viagem? E eu disse para ele, primeiro eu pensei, né? O que eu vou responder para agradar uma criança de 9 anos? E eu disse para ele assim: a melhor viagem foi para dentro de mim mesma. Claro que ele não ficou satisfeito, né? Mas depois a conversa rendeu, a gente foi conversando, ele entendeu o que eu estava dizendo. Mas a visualização faz isso com a gente. A visualização permite que a gente faça uma viagem para dentro de nós mesmos. Nos conecta com a nossa respiração, nos conecta com a nossa imaginação, nos conecta com os sentidos, né? Com a nossa percepção, que é algo que a gente vai deixando para trás ao longo do tempo. E nesse sentido, falar de visualização é muito gostoso, nos preenche. Não é à toa que Luciane tem gravado vários vídeos com visualizações, porque o nosso desejo é que vocês percebam a grandiosidade disso. Então eu começo falando sobre os benefícios da visualização. Além da preparação e fixação de conteúdos, aumenta a criatividade, alivia o estresse, reparação emocional, dentre outros benefícios, conhecimento de si, né, especialmente para adolescentes. Eu vou trazer algumas estratégias aqui, quero que vocês percebam que elas podem ser adaptadas conforme a idade, conforme o contexto. No próximo vídeo, a colega Luciana vai apresentar a visualização na prática que ela fez com seus alunos e vocês vão perceber que podem ser feitas adaptações. Né? Eu preciso respeitar o meu público, o meu contexto. Inclusive, público e contexto é o principal item. Eu quero trazer aqui 4 observações em relação à prática de visualização, que envolvem as dicas. A primeira é essa: quem é meu público? Quem são meus alunos? Qual o contexto que eles vivem? Na medida que eu vou trazendo isso à tona, que eu vou tomando consciência disso de forma concreta, de forma efetiva, fica muito mais fácil de eu planejar e utilizar a visualização com os meus alunos. A visualização ela pode servir tanto para desencadear atividades como uma parte de atividades numa sequência. Antes de falar do próximo item, eu quero falar um pouquinho dessa atividade desencadeadora. O que é desencadear uma aula? É dar início a ela, é contextualizá-la, é trazer um vocabulário apropriado para que meus alunos usufruam da próxima etapa do planejamento. Se trazer a visualização, ao trazer a visualização, se você apresenta um vocabulário novo, se você apresenta um ambiente novo, eu preciso preparar meu aluno. Na visualização O Navio, por exemplo, aparece a imagem da areia, mas é uma areia de praia, uma areia do mar. Quem são meus alunos? São alunos que têm acesso a essa informação? Provavelmente, muito difícil que não tenham visto, pelo menos na TV, algo assim. Mas suponhamos que não tenham visto, não tem problema. Já viram a areia de um rio? Já viram a areia da construção da casa que eles moram? Então, o que é desencadear uma atividade? É preparar. É o professor estar ciente do vocabulário que esta atividade vai trazer. Então, se a visualização que eu vou trazer para os meus alunos tem uma informação que antecede a compreensão do que eles vão ver, eu preciso preparar. Nada tão complicado, algo simples, um texto, uma atividade, uma conversa, um levantamento de hipótese. Eu trago o que? Eu desencadeio a minha aula. Então, vocês podem perceber que a partir de uma visualização, eu posso ter 3 ou 4 dias de aula, de um trabalho muito intenso, de um trabalho muito significativo, que proporciona o aumento do vocabulário, proporciona o conhecimento de si, como eu já disse,
né? Esse conhecer-se, né? Como eu reajo, como eu sinto, o que eu percebo na natureza. Então, é um trabalho muito rico. Então, voltando, eu primeiro preciso levantar as informações sobre o meu público, que vocabulário eu preciso enriquecer para que eles compreendam. Segundo, a temática. Ao escutar a visualização, que temáticas e conteúdos estão ali, aparecem ali, são apresentadas. Na medida que eu identifico essas temáticas, eu vou também eleger algumas habilidades, tanto conceituais quanto socioemocionais. Uma vez identificadas essas habilidades que correspondem à temática que aparece lá, consequentemente faz parte do meu trabalho, da disciplina que eu atuo, eu já fiz metade do meu planejamento. Então, se eu sou um professor, por exemplo, de história, o que eu vou olhar nessa visualização? O que eu vou ver? Como que eu vou trabalhar? Quais são as sequências das atividades que vão corresponder ao objetivo principal, às habilidades que eu preciso desenvolver com meus alunos? Então, o terceiro passo, retomando, primeiro eu identifico meus alunos, segundo, eu identifico a temática e as habilidades, terceiro, eu vou olhar para esse conteúdo. Quais são as temáticas possíveis? Sou professor de geografia. Vocês viram que na visualização, dentro do navio, as crianças são de diversas raças, de diversas etnias. Então, ali eu já tenho um conteúdo. Ali eu tenho um conteúdo de história. Ali eu posso falar sobre diversidade. A partir daquela parte da visualização, eu posso falar sobre formação dos povos, culturas. Se eu sou professora de geografia, eu posso falar sobre território, eu posso falar sobre vegetação, eu posso falar sobre o conjunto de informações que compõem um espaço. Eu posso falar sobre moradias, eu posso adaptar essa visualização. Se eu sou professora de ciências, eu tenho ali um ambiente aquático, eu posso falar sobre água, eu posso falar sobre ecossistema, né? Eu posso falar sobre vida marinha. Uma coisa interessante quando eu falo, por exemplo, se é água, se é vida marinha, se é ecossistema, outra informação bacana, que eu volto ao termo atividade desencadeadora, é que você pode utilizar a visualização como a sua atividade desencadeadora. Ou a sua visualização como uma etapa do seu trabalho. Posso explicar melhor. Se você está trabalhando ambientes aquáticos, o mar que aparece na visualização torna-se uma outra informação da atividade que você já começou. Então, a sua visualização torna-se uma etapa, uma parte. Agora, se você quer desencadear um assunto, se você quer desencadear a vida marinha como objeto de estudo da sua disciplina ciências, por exemplo, ou linguagens, ou literatura, se o mar é o todo, você pode desencadear com a visualização. Se você já começou um trabalho sobre água e o mar é mais um ambiente aquático que você irá trabalhar, a visualização se torna parte do processo. Percebem? Aí eu reforço a questão da intenção. Qual que é a sua intenção? Quando o professor tem isso bem definido, isso bem delineado, ele consegue visualizar uma sequência de aulas de até 5, 10 aulas. Por isso que identificar a temática, as habilidades que eu pretendo desenvolver, os conteúdos que aparecem na visualização, já é meio caminho andado do planejamento. E nós estaremos aqui para elaborar mais visualizações para vocês, caso vocês precisem. E podemos ajudar, como estou fazendo agora, nessa adaptação, relacionando a sua disciplina, relacionando ao que você pretende trabalhar com seus alunos. E, por último, essa sequência vai acontecer normalmente, como eu disse, ela vai seguir todo um processo, né, linear. Aos poucos vocês vão percebendo que a continuidade surge, é muito claro. E outra coisa que é muito bacana é que você passa a trabalhar com os alunos aquilo que é essencial. Parece mais complicado, mas não é.
O que acontece? Há um crescimento pessoal quando você faz isso também. Você também mergulha nesse processo e vai percebendo o que é relevante e o que não é. Que informações são secundárias. Porque informações secundárias os meninos terão condição de buscar sozinhos. O nosso objetivo aqui é que a essência do conteúdo, que a essência do que precisa ser trabalhado dentro da disciplina que você é responsável, seja olhado com mais carinho. Traremos outras atividades. Na sequência, a professora Luciana apresentará como foi a sua aula após a visualização ao navio, que adaptações foram feitas e que resultados trouxe para os alunos e para ela enquanto professora, né, se atingiu os seus objetivos, se atingiu as habilidades que ela pretendia desenvolver com seus alunos a partir dessa visualização. Continue nos acompanhando, traremos muitas outras novidades, muitas outras dicas para vocês. Um abraço!